Para o sapatinho, nós vamos precisar desses 3 retângulos, tá? Aqui nós temos a ponta do sapatinho, que mede 11 de largura por 6 de altura. Aqui nós temos a sola, que mede 8,5 por 20, 8,5 de largura por 20 de altura. E essa faixa de 30 centímetros de comprimento por 6 de largura, tá? Aqui na sola e na ponta, nós vamos ter que arredondar. Então, para isso, vamos pegar aqui primeiro a tampa. Aqui na tampa, eu dobrei ela ao meio, o retângulo ao meio, e marquei dessa linha de cima para baixo, eu marquei 4 centímetros, tá? Então, aí desse pontinho dos 4 centímetros, eu vou unir a essa ponta com uma linha curva, tracejada curva. Aí, eu estou fazendo a ponta do sapatinho, tá? Então, aí, tracei, posso cortar, né? Então, aqui eu já tenho a tampa do sapato. Tampa não, a ponta do sapatinho, tá? Ponta. Agora, na sola, nós também dobramos ao meio, ok? Aí, somente de um lado eu fiz as marcações. Daqui de cima para baixo, eu marquei 4 centímetros. Daqui de baixo para cima, eu marquei 3 centímetros. E aqui na altura dos 3 centímetros, eu marquei para dentro 1 centímetro, tá? Então, nós vamos fazer assim. Daqui dos 4, nós vamos passar pelo 1 centímetro e vamos até a linha de baixo. Então, daquele pontinho dos 4 centímetros, ó. Passando pelo 1, unindo ali nos 4 centímetros, certo? Nós estamos dando uma afunilada na sola, né? Porque a parte da ponta é mais arredondada, tá? Aqui nós vamos fazer uma linha arredondada, aqui nessa ponta, né? Porque é que vai unir depois com essa outra ponta aqui. Então, traço uma linha arredondadinha aqui, e aqui do lado do calcanhar, a partir dos 3 centímetros, nós também vamos traçar uma linha arredondando aqui, ó, tá? Então, agora, aqui nós já afunilamos, né? E vamos, então, recortar aqui, ó. Aqui em cima também. E aí nós temos, então, a solinha do sapato, tá? É sempre bom a gente conferir se a medida dessa faixa mais essa extremidade da ponta com a volta toda da sola, tá? Então, essa faixa, ela tem 30 centímetros. Essa ponta, nós vamos medir aqui com a fita métrica, contornando, para ver quanto que ela está medindo. Esta ponta está medindo 18 centímetros. Então, 18 com mais 30, 48. Então, a volta toda da sola tem que medir 48 centímetros, tá? Então, vamos medir a sola, conferir. Porque se tiver maior ou menor, precisamos, então, fazer aí algum ajuste, né? Ó. É meio chatinho de medir isso aqui, mas é assim mesmo que mede, viu, gente? Eu não tenho outro meio de fazer isso, tá? Ó, 24 centímetros deu bem na metade. Quer dizer que 24 vezes 2, 48. Eu preciso de 48 para fazer a volta toda. Então, tá certinho esse molde. É claro que na hora de traçar a curva
Isso pode variar um pouquinho, porque é uma curva que eu fiz assim à mão. Por isso que é importante você conferir. De repente a sua pode dar uma medida um pouquinho mais diferente que a minha. Então aí você vai ajustando até ela ficar na mesma medida da faixa com a ponta, ok? Aqui estão todas as partes do estojo sapatinho. E então eu vou explicar para vocês como é que nós cortamos todas as partes, né? Aqui é a sola do sapatinho, eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta R1 fina e uma vez no forro. Essa daqui é a lateral do sapatinho, uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. E aqui é a ponta do sapatinho. Mesma coisa, uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro. Nós vamos precisar de um zíper de 1,35 centímetros. Estou usando somente um lado do zíper, um cursor pequeno, uma etiqueta e mais um pedacinho de tecido, ó, pra gente fazer o lacinho, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fixar a manta no tecido com o ferro, tá? Então, eu passei aqui com o ferro bem quente para que a manta se cole ao tecido. Mas ainda assim, nós vamos até a máquina de costura, passar uma costura reta em volta para dar mais segurança na hora da montagem, ok? Aqui costurar, passar uma costura reta a volta toda, para prendermos aí com mais segurança o tecido à manta. Se tiver uma overlock também, você pode passar um overlock aqui em volta, tá? As 3 partes, né? Já estão aqui com a costurinha prendendo na manta. E aí, nós vamos dar início, então, à montagem. Primeiro, então, vamos aqui pregar a etiquetinha, que eu quero que ela fique no calcanhar do sapatinho. Então, eu acho aqui o meio, tá? Deixa eu marcar pelo lado da manta, né? Marquei aqui o meio onde vai ficar o calcanhar do sapatinho. E aí, bem nessa marquinha, eu estou acomodando a minha etiqueta. Agora, nós vamos pregar o zíper. Como eu falei pra vocês, nós vamos usar apenas um lado do zíper, tá? Então, vou colocá-lo aqui nessa borda. O dentinho do zíper é virado para o tecido, tá? Aí, sobre o zíper, eu já vou costurar o forro para que o zíper, então, fique embutido entre as duas partes, né? O tecido externo e o forro. Estamos usando aqui o pezinho de zíper. Aí eu já vou
despontar aqui pra passar uma costurinha aqui batida na borda do zíper. Dobramos o tecido e o forro e já passamos essa costurinha. Aproveitar, eu já vou passar a costura prendendo o forro juntamente com o tecido e a manta. Nós já vamos passar o cursor no zíper. Aqui está. Certo? Em seguida, nós vamos colocar a ponta do sapatinho. Então, agora que nós já pregamos o zíper, tá? Aqui, né? Então, agora nós vamos pregar a tampa do sapatinho. Eu coloquei o forro aqui por baixo, tá? Aí eu venho com a parte de cima, coloco sobre. Nós vamos costurar, então, a ponta do sapatinho, embutindo aí a extremidade do zíper, ok? Aqui. Fizemos aí um sanduíche também com a ponta do zíper, tá? Ó, a tampa e o forro. Agora nós vamos costurar para prender tudo junto. Venho aqui novamente. Costurar juntamente com o forro agora esta ponta. E aqui, onde nós costuramos o zíper, eu vou passar uma costurinha batida para assentar e para ficar também de enfeite essa costurinha batida aqui, ó. Próximo à costura do zíper, tá? Essas diferencinhas a gente acerta aqui, volta toda. Aqui, o próximo passo agora é montarmos a sola, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo lado direito da sola, o lado externo. Nós vamos pegar a solinha, né? Que já está com a manta. Olha, eu aproveitei alguns retalhos de manta, viu, gente? Emendei aqui, tá? Então, agora nós vamos marcar aqui, ó, na sola, o meio da ponta e o meio do calcanhar, ok? Damos duas marquinhas. E aqui também no sapatinho, nós vamos marcar aqui pelo avesso o meio da ponta e o meio do calcanhar também, tá? Deixa eu tirar aqui esse excesso de manta para não atrapalhar. Agora, nós vamos começar a unir, ó, o direito da sola com o direito do sapatinho.
pela marquinha do meio. Vamos começar a prender aí. Aí a outra ponta do calcanhar. Aqui nós vamos distribuindo a volta toda. Ó. Então, agora que eu já prendi aqui a volta toda, nós vamos então costurar. Prendendo a sola, a parte de cima do sapatinho. Costuramos a sola, certo? Agora, falta costurar apenas o forro, tá? Costuramos a volta toda. Vamos marcar aqui no forro o meio da ponta e o meio do calcanhar. Aí vamos prender juntamente com essa marquinha que já tem no sapatinho. Ali. E aqui, né? E o restante aí nós vamos distribuindo como fizemos aí há pouco. Aqui no forro nós vamos ter que deixar uma abertura para poder virar para o direito depois. Então, essa abertura nós vamos deixar na ponta, porque na ponta vai ficar escondidinho. Então, é nesse local que nós vamos fazer, deixar a abertura. Aqui, ó, nessa borda aqui, tá? Agora, por essa abertura, nós deixamos aqui, é que nós vamos virar o sapatinho, então, para o direito. Nós vamos, então, agora finalizar. Nós vamos finalizar aí o estojo sapatinho, preparando o lacinho, ok? Eu até preparei um lacinho azul marinho, mas achei que não combinou, então vou mostrar pra vocês preparando agora um lacinho bege, tá? Eu peguei o tecidinho, um pedacinho, dobro ele ao meio, né, na parte mais comprida aqui, ó, e eu vou costurar um pedacinho de cada lado, deixar o meio aberto, pra poder virar pro direito depois. O lacinho, ó, dobrei, costurei um pedacinho aqui, agora eu dobro assim ao meio, ó, e costuro as duas extremidades.
extremidade. Aí está, né? Assentamos ali com o ferro, deixar ele bem esticadinho. Os cantinhos. Aí, certo? Olha, agora nós vamos achar aqui o meio e franzir. Para dar o formato do lacinho, né? Deixa eu trocar a linha aqui, botar uma linha mais clara. Uma agulha. É muito simples, mas é muito bonitinho esse lacinho, né? Aí é só franzir o meio. Ó. Puxa assim, ó. Tá vendo? Então assim bem bonitinho, né? Mais um pouquinho pra cá. Você pode passar uma fitinha aqui no meio ou deixar só assim mesmo, ó. Ok? Então assim bem bonitinho. Eu não sei, eu acho que o bege ficou mais adequado. O azul marinho não combinou muito. Eu vou colocar esse beijinho aqui. Deixa eu só arrematar aqui os pontinhos. Eu tenho uma colinha que eu uso sempre, né? Então a gente pode, é só botar um pinguinho de cola e colocar sobre o sapatinho. Tá? Aqui, ó. Bem pouquinho, que essa cola ela é bem forte. E também tomar cuidado porque ela é instantânea, tá? Aqui, ó, já tá colado o seu lacinho, tá? Se preferir o azul marinho, coloca o azul marinho. Então, aqui está o sapatinho, o estojo sapatinho está pronto, tá? Para o uso, ok? Seja bastante proveitoso para vocês esse ensinamento aí do estojo sapatinho. Muito obrigada, professora Beth Tirado. Até a nossa próxima aula.